A gente sabe que a síndrome do intestino irritável é o diagnóstico mais dado no mundo. Se estima que 1 bilhão de pessoas tenham recebido esse diagnóstico. Imagina, isso é uma parcela muito grande da população mundial. E esse número não vai parar de crescer. Então, Nutri se prepara para receber cada vez mais pacientes com esse diagnóstico no seu consultório. Mas e aí, o que eu faço quando eu recebo esse paciente? Não é tão simples assim, viu? A gente tende a achar que síndrome do intestino irritável é um diagnóstico dado por gastroenterologistas ou até mesmo por psiquiatras, e que o papel do nutricionista é apenas fazer manejo de dieta. Mas você, como nutricionista, você pode ter um papel muito mais fundamental do que você imagina. Eu acredito que o maior erro do nutricionista é não questionar esse diagnóstico. A gente tende a acreditar que todo mundo que já vem com um diagnóstico médico, a gente tem que receber aquele diagnóstico e já tratar o diagnóstico. Mas você não trata diagnóstico, Nutri, você trata pessoas. Lembre-se disso, essa é uma máxima suprema do meu atendimento. Eu não trato diagnósticos, eu trato pessoas. Então eu sempre, mesmo que aquela pessoa já venha com um diagnóstico, eu vou conversar com ela, eu vou entender por que ela foi diagnosticada com aquilo e inclusive se esse diagnóstico está correto. E sim, você como nutricionista, você tem plena capacidade de questionar diagnósticos. Então é muito importante que você saiba do que você está falando, que você se mantenha atualizado, para você estar à altura de outros profissionais e, inclusive, às vezes, abrir os olhos desses profissionais para erros simples. Por incrível que pareça, eu já recebi muitos pacientes com diagnóstico de síndrome do intestino irritável que não tinham a síndrome. E quando eu explico isso para eles, eu vejo um misto de alívio, choque e tristeza. Tristeza pelo tempo perdido, porque a pessoa ficou muito tempo tratando aquilo e muitas vezes sem melhora. Espanto porque a pessoa muitas vezes foi em um profissional muito caro ou foi até em mais de um profissional e recebeu o mesmo diagnóstico e ela nunca teve condições de saber se era realmente aquilo ou não, né? Porque os pacientes têm pouco conhecimento, alguns deles até vêm pra gente com bastante conhecimento, mas muitos deles aceitam os diagnósticos e os tratamentos que são prescritos e não questionam, não buscam uma segunda opinião. E alívio por quê? Síndrome do intestino irritável é uma síndrome, não é uma doença. Então, ainda não é um diagnóstico. A pessoa ainda não sabe o que está causando aqueles sintomas. Então, ela ainda não tem uma resposta. Ela ainda não sabe o que está acontecendo, como isso tudo começou. E ela também não sabe se o que ela está fazendo vai trazer algum resultado ou não. Então, quando a gente fala, não é isso, tem muitas pessoas que no fundo ficam aliviadas de falar, eu sabia, tem que ser outra coisa, porque eu tô fazendo o tratamento, eu já fui diagnosticado com isso há anos e eu continuo sentindo os mesmos sintomas. Então, é muito importante que a gente ajude essa pessoa, que a gente pegue na mão dessa pessoa e que a gente conduza ela da forma correta. E vou te falar, a gente às vezes tem um pouquinho de medo de refutar a opinião médica e tal, mas na verdade eu acho que o oposto acontece. A gente ganha muito respeito dos médicos. Quando a gente sabe do que a gente está falando, quando a gente cita a literatura científica, quando a gente questiona com propriedade, sem agressividade, sem nada, mas com propriedade, a gente ganha muito respeito, né? Então é assim que você acaba sendo indicado por gastroenterologistas, por proctologistas, por urologistas, por ginecologistas. É assim que você ganha o respeito desses médicos e é assim que você se torna uma referência sólida e confiável. E não vai faltar paciente, isso eu te garanto, vai faltar espaço na sua agenda. Mas voltando à síndrome do intestino irritável. O que acontece? Tem muitos profissionais nutricionistas que não conhecem os critérios de Roma, que são os critérios para avaliação correta e diagnóstico do paciente. Os critérios de Roma, eles são critérios em que o paciente tem que se encaixar, geralmente em pelo menos 1, 2 ou 3, né, dos critérios. Existem critérios de Roma para várias síndromes. Como eu expliquei, tudo que é síndrome é porque não é uma doença que é diagnosticável. A gente não tem um exame que dá positivo, a gente tem que ir por eliminação associado à presença desses critérios. Então, quando a gente está tratando o paciente de síndrome do intestino irritável, existem os critérios de Roma que o paciente obrigatoriamente tem que apresentar aqueles sintomas.
E o primeiro sintoma do critério de Roma para diagnóstico da síndrome do intestino irritável é dor. Dor presente, dor constante, uma dor que aparece de forma contínua por pelo menos 3 meses e que tenha começado há mais ou menos 6 meses. E eu observei que a maioria das pessoas que eu recebo com diagnóstico, a maioria não, mas uma boa parte das pessoas que eu recebo que foram diagnosticadas com síndrome do intestino irritável não apresentam dor. É a primeira pergunta que eu faço. Por mais que a pessoa já venha com diagnóstico, eu falo, tudo bem, você tem diagnóstico? Vamos lá. Você tem dor? Ah, de vez em quando eu tenho. De vez em quando, quanto? Quantas vezes? Qual é a frequência dessa dor? Ela é no mínimo uma vez por semana? Ela é semanal? Ela tá sempre ali? Ah, não, ela vem uma vez, eu tenho de vez em quando, ela vem uma vez, aí fica um tempão sem vir, aí vem outra. Isso já descaracteriza a síndrome do intestino irritável. Se não há presença de dor dentro dos critérios de Roma, já não é síndrome do intestino irritável, já pode parar por aí. Então, a dor é um critério essencial para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Associado à dor, tem que haver a presença de alterações na frequência e ou na consistência da evacuação. Então, ou a pessoa tem uma frequência muito alta, ela vai várias vezes ao banheiro, ou ela tem uma frequência muito baixa, ela vai pouco ao banheiro, ela vai uma vez, aí demora muito tempo, às vezes dias até ela ir novamente. E ela também pode ter uma frequência na consistência da evacuação. Ela pode ter fezes mais diarreicas ou ela pode ter fezes mais cápricas, insíbalos, bolinhas e ressecadas. Aí a gente usa aquela escala de Bristol para perguntar para o paciente como que são as fezes dele. É interessante até você fazer um diário. Muitas pessoas não têm percepção sobre o próprio hábito de evacuação. Então, você pode fazer um diário intestinal, então você entrega um documento para essa pessoa, eu entrego para os meus pacientes, né? Quando eles não têm ideia do hábito intestinal deles, eu mando um documentozinho e ali tem escrito para a pessoa anotar como é que é a evacuação dela. Quantas vezes ao dia, qual que é o formato, fez força, não fez força, notou algo de estranho nas fezes, tem sangue, doeu, tinha muitos gases. Então isso é super importante, porque isso também faz parte do diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, se o seu paciente ele não tem noção do hábito intestinal dele, ele não tem como relatar isso para o médico, e se ele não tem como relatar isso para o médico, não tem como ele receber o diagnóstico correto. Então, às vezes a gente tem até que, digamos assim, reposicionar esse paciente, educar ele a observar, entender qual que é a escala de Bristol, como que funcionam, como que são as fezes, o que é o ideal, porque se eu só pergunto para um paciente assim, você é constipado? Aí ele vai falar, constipado? O que é constipado? Ah, que tem prisão de ventre, que faz cocô, né, uma vez ou outra. Não, eu vou ao banheiro todos os dias. Ponto. Você vai descartar que ele tem um problema. Só que constipação não é só ir pouco ao banheiro. Pode ter uma alteração também de consistência. A pessoa pode ter fezes cápricas, ressecadas e duras. Ela pode ir várias vezes ao dia ao banheiro, só que ela libera só uma bolinha. Ela pode ter que fazer muita força e ter muito esforço para evacuar. Então, dependendo do que a pessoa entende como constipação, ela pode se classificar ou não como constipada. Uma pessoa, por exemplo, que tem fezes líquidas diariamente há anos, talvez para ela aquilo seja normal e ela não relate que aquilo é algo atípico. Então se lembra que alterações na consistência e ou na frequência de evacuação fazem parte também dos critérios de Roma. E uma coisa importante sobre a dor que está associada. Essa dor, ela vai ou aliviar ou agravar de acordo com a evacuação. Então, às vezes a pessoa sente dor, aí ela evacua e a dor melhora. Ou às vezes ela sente dor e quando ela vai evacuar, ela sente uma piora da dor. Sente pontadas, sente uma alteração, né? Ou na frequência, ou a dor piora ou ela desaparece, mas essa dor também é constante. Isso também caracteriza a síndrome do intestino irritável. Aí, por exemplo, uma coisa que faz as pessoas acreditarem que elas têm síndrome do intestino irritável e que não é critério é a questão de gases e estufamento abdominal. Então, tem pessoas que são diagnosticadas com síndrome do intestino irritável porque, por exemplo,
tem muita constipação e gases, mas não tem dor. E aí ela recebe esse diagnóstico. E por que as pessoas recebem muito esse diagnóstico errado? Porque geralmente são feitos alguns exames. Então lembra que tudo que é síndrome, eu tenho que descartar algumas coisas e eu tenho que ter uma série de sintomas presentes obrigatoriamente, assim que eu tenho uma síndrome. Como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, como são outras síndromes. Quando eu descarto alguns fatores, eu sei o que não é. Eu ainda não sei o que é, mas eu já sei o que não é. Então, quando muitos profissionais pegam esse paciente, como eu falei, o paciente chega se queixando de muita constipação, nada melhora, tá me incomodando muito. Aí o médico vai sugerir alguns exames para descartar algumas coisas, como por exemplo, doença celíaca, intolerância à lactose, vai fazer uma colonoscopia para descartar doenças do trato intestinal, né, doenças inflamatórias. Vai fazer um basicão, não vai encontrar nada. Então, assim, já que não é isso, então toma aqui uma síndrome do intestino irritável para você. E aí, a pessoa para por aí, nunca mais ela é investigada, ela recebe alguns medicamentos para constipação e vida que segue. E aí essa pessoa continua sem uma resposta. Ela continua sem saber o que causa a constipação dela. Ela continua sem saber se ela tem algo que está piorando, que está agravando com o passar do tempo. Ela continua muitas vezes constipada. Então, por exemplo, uma pessoa com constipação, ela recebe um laxativo. Aí o que acontece? Ela vai começar a tomar aquele medicamento. Enquanto ela está tomando, ela está conseguindo evacuar. Ela para de tomar, os sintomas voltam. Então, de novo, o problema não foi resolvido. A pessoa não entrou em cura ou remissão do problema dela. Ela está sendo apenas medicada. Então, para pessoas que sofrem de diarreia, eu posso dar antiespasmódicos. Para pessoas que sofrem de constipação, eu posso dar laxantes. E isso não está resolvendo o problema, a gente ainda não tem essa resposta. Então, Nutri, sempre que o seu paciente chegar, mesmo que ele já tenha um diagnóstico dado por um médico, mais de um médico, reavalie esse paciente. Veja se ele realmente se encaixa nos critérios de Roma, veja se os fatores de exclusão foram realmente todos excluídos, porque muitas vezes eles não são. Eu vou te dizer uma coisa, isso é uma coisa que eu observo em consultório. O paciente com diarreia, ele é muito mais investigado do que o paciente com constipação. O paciente com diarreia, geralmente ele é investigado para uma gastroenterite, para uma doença inflamatória, porque as doenças inflamatórias intestinais, elas tendem a gerar muito mais diarreia do que constipação. Então, se descarta uma doença inflamatória intestinal, a intolerância à lactose, ela é muito mais ligada à diarreia do que à constipação, mas é possível que uma pessoa com intolerância à lactose tenha constipação. Então, o paciente com diarreia, ele passa por uma investigação um pouquinho mais cuidadosa do que o paciente constipado. O paciente constipado, geralmente, o que ele recebe? Ele recebe uma indicação de aumentar o consumo de água, comer mais fibras, talvez um probiótico, talvez um laxativo suave, um Dulcolax, uma prescriçãozinha com um pouco de cáscara sagrada e sene. E é isso mesmo, e vambora. Então, eu tenho um cuidado bem especial com pacientes com constipação, porque eu sei que a maioria deles não recebe os devidos cuidados e atenção. Principalmente mulheres constipadas, porque tende a se achar que tem um fator emocional muito grande envolvido, uma questão de vergonha, uma questão de problemas de mulher, digamos assim, né? Então, uma mulher com constipação, ela não chama tanto atenção quanto uma pessoa que está sofrendo de diarreia, que aí rola mais uma preocupação com a desidratação, a perda de nutrientes, será que é uma gastroenterite? Então, tem um cuidado um pouco maior. Mas os dois estão em risco de problemas de saúde, inclusive as próprias doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn, ela pode levar à constipação. E é uma coisa que às vezes não é tão óbvia de ser pensada, mas ela pode, porque pelo processo inflamatório que acontece na mucosa, pode haver uma estenose, que é um espessamento, e aí o fluxo aqui do alimento, do bolo ou do bolo fecal, ele pode ficar interrompido, e a pessoa desenvolve uma constipação.
Então, é um sintoma atípico, mas ele não descarta uma doença inflamatória intestinal. Então, sempre avalia com o seu paciente quais os exames que foram feitos, né? Se todos aqueles fatores de alarme foram descartados, se todas as outras possíveis condições, né, como as que eu citei e mais algumas outras, se todas elas foram descartadas, porque para eu encaixar um paciente num diagnóstico de síndrome do intestino irritável, é obrigatório que todas as outras condições tenham sido descartadas. Eu não posso, por exemplo, testar esse paciente só para doença celíaca e doenças inflamatórias intestinais e já me dar por vencido e falar, ok, não é doença celíaca, não é doença inflamatória intestinal, não, os seus exames de sangue estão normais, então pronto, é síndrome do intestino irritável. Mesmo que essa pessoa tenha os critérios, mesmo que ela tenha dor e que ela tenha alterações de evacuação, é obrigatório que eu tenha descartado todas as outras condições e que essa pessoa esteja inserida nos critérios de Roma para que esse diagnóstico seja feito de forma correta. Então, sem sombra de dúvida, o primeiríssimo passo quando você recebe um paciente com síndrome do intestino irritável é revisar esse diagnóstico. Então, se mantenha atualizado com os critérios de Roma, porque eles mudam a cada tanto tempo, né? Conforme novos estudos vão saindo, as coisas vão mudando e eles vão atualizando esses critérios. Então, é extremamente importante que você veja esse diagnóstico no seu paciente. Se o diagnóstico foi dado de forma correta, nós sabemos também que a síndrome do intestino irritável, ela ainda não é um diagnóstico. Então, a gente não pode tratar a síndrome do intestino irritável como um diagnóstico final. Eu pego esse paciente, eu só faço com ele o que deve ser feito com síndrome do intestino irritável. Então, eu gosto de redirecionar para novas investigações. Nós temos muitas possibilidades de aprofundamento disso, né? Temos síndrome fúngica, temos supercrescimento bacteriano, temos a IMO, que é o supercrescimento de metanogênicos, nós temos parasitoses, nós temos intolerância à histamina, tem várias outras possibilidades que não são convencionais, que não estão ali naqueles critérios, né, de descarte, mas que podem ser abordadas por você, nutricionista. Então, é super importante você conversar com o seu paciente e falar, ó, para essas coisas aqui, tem muitas dessas condições que a gente ainda não tem exames perfeitos que diagnosticam, né? Um supercrescimento fúngico, uma intolerância à histamina. Muitas delas a gente ainda não tem exames, então a gente vai fazer aqui na base da tentativa e erro. Vamos fazer um protocolozinho anti-histamina, ver como é que você se sente. Tem outras intolerâncias alimentares também, né? Como salicilatos, oxalatos, alergias alimentares que muitas vezes a gente esquece que elas existem e que elas podem se manifestar, né, ali no sistema digestivo. A gente pode pedir exame de GG4, que é super legal, eu quero falar disso depois num videozinho mais detalhadamente. Então tem muito que ainda pode ser feito, mesmo que esse paciente já tenha diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então não se dê por vencido, pega esse paciente e tenta, assim, virar ele do avesso. Se ele está decidido a melhorar, se esse paciente está decidido a ficar melhor, né, a entender o que está acontecendo, é um paciente muito legal, porque é uma pessoa que está aberta a sugestões, aberta a tentativas. Eu sempre acho legal explicar que tem muito que a gente não sabe, tem muito que a gente não conhece e tem muito que a gente ainda não tem exames. Então, sim, tem bastante tentativa e erro nesse processo. Você vai fazer um protocolo ali de um tempinho, a pessoa vai relatar que ela não sentiu melhora. Aí você muda, vai relatar que ela sentiu melhora. Aí você fala, opa, então eu vou por esse caminho aqui. E é assim mesmo. Tem muitos exames que podem ser feitos, inclusive para pacientes que têm diarreia. É absolutamente essencial que se você pegar um paciente diagnosticado com síndrome do intestino irritável, ou que ele nem tem o diagnóstico ainda, mas que ele tenha diarreia, a primeira coisa que você tem que descartar é insuficiência pancreática e diarreia biliar, tá? Então, fazer exame de fezes, fazer exame de elastase pancreática fecal e fazer exame de gordura nas fezes por micrométodo ou esteatócrito, isso é absolutamente essencial para o paciente com diarreia. Para o paciente com constipação pode não ser tão essencial, mas
avaliar como é que tá o funcionamento do pâncreas. Pedir elastase pancreática fecal desse paciente pode ser super legal também. Por quê? Se eu tenho uma insuficiência pancreática, eu posso ter muitos sintomas parecidos com síndrome do intestino irritável. Então, a insuficiência de enzimas pancreáticas vai gerar uma dificuldade de digestão. Pode rolar uma paralisação aí dessa digestão, né? Esse alimento pode ficar parado, mal digerido, e gerar sintomas diversos, como gases, distensão, até mesmo dor e, inclusive, diarreia e também constipação. É possível. Mas um exame que eu acho muito importante de fazer é a dieta baixa em FODMAPs, ela foi criada para tratamento da síndrome do intestino irritável. Então, muitas pessoas relatam que realmente meu paciente foi diagnosticado com síndrome do intestino irritável, fez a dieta baixa em FODMAPs e melhorou bastante. Legal. Isso está tratando o seu paciente? Não. Dieta baixa em FODMAPs não trata o problema, mas ela pode ser um sinal muito importante que vai te redirecionar para uma possível SIBO, porque a SIBO é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado e essas bactérias se alimentam de fibras solúveis, FODMAPs, carboidratos altamente fermentativos. Então, se a pessoa retira esses carboidratos e ela melhora dos sintomas, isso pode ser um sinal de que o que está causando a síndrome do intestino irritável pode ser um supercrescimento bacteriano, porque a produção desses gases pode gerar dor e pode gerar alterações na evacuação. E não é nada que vai sair num exame comum, numa colonoscopia, numa endoscopia, num exame de sangue. Você não vai ver alteração nenhuma, nem mesmo num exame de fezes. Então, testar uma dieta baixa em FODMAPs, ou se essa pessoa já veio com uma dieta baixa em FODMAPs para você, pode ser um sinal muito importante para você redirecionar a sua atenção para investigação de SIBO. Se a pessoa relata que ela já fez a dieta baixa em FODMAPs e não sentiu absolutamente nenhuma diferença, aí a gente pode pensar nessas outras condições. SIFO, parasitas, que é algo que é muito esquecido, né? A nossa medicina moderna esquece de algo tão simples, tão rústico, eu diria, como parasitas. Não esqueça disso, é real, existe, as pessoas têm parasitas e elas sofrem com isso, todos nós temos, mas cada um vai saber o quanto o seu sistema está fragilizado, né? A sua microbiota, o seu sistema imunológico, o quanto o corpo está fragilizado a ponto de deixar um parasita chegar e colonizar, né? E trazer todos esses prejuízos que isso traz. Então, lembra que eu não trato os meus pacientes com síndrome do intestino irritável, eu não trato eles para isso. Claro que assim, a gente tem que fazer alterações na dieta para melhorar a digestão e absorção, a evacuação dessas pessoas. A gente pode ajudar o constipado a evacuar diariamente, a gente pode ajudar a pessoa com diarreia a reduzir a frequência de evacuação. Temos estratégias nutricionais para isso, mas a gente não pode se dar por vencido com esse diagnóstico. Então, lembra, Nutri, de revisar o diagnóstico com todos os seus pacientes que vieram com diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Revise. Repita, repasse os exames, veja tudo que foi feito, tudo que não foi feito, você pede calprotectina fecal, encaminha para fazer uma colonoscopia, né, para um gastro solicitar uma colonoscopia, pede exame de fezes, pede elastase, pede esteatócrito fecal, investiga giardia, investiga clostridio, principalmente em pacientes com diarreia. Giardia gera muita dor no abdômen, pode ser giardia. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas antes da gente já pegar esse paciente, dizer que ele tem síndrome do intestino irritável, fazer aquela dietinha baixa em FODMAPs e pronto, vai-se embora e volta daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, esse paciente ele precisa de bastante atenção, porque ele ainda não sabe o que ele tem e você também ainda não sabe o que ele tem. E uma última coisinha que eu acho interessante de falar é que a síndrome do intestino irritável, para algumas pessoas, ainda se acredita que tem um papel do estresse ou da ansiedade ser um causador da síndrome do intestino irritável. E isso não é mais verdade, tá? Então, o estresse ou a ansiedade, vamos chamar de estresse, nessa questão emocional, o estresse, ele vai agravar o quadro.
tá? Então, a química do estresse, ela é pró-inflamatória, ela reduz a digestão, ela reduz a evacuação, ou ela pode tanto reduzir a evacuação como gerar movimentos em espasmos por causa do sistema nervoso. Há um aumento da sensibilidade à dor, há uma redução da produção de serotonina. Então, o estresse, ele pode agravar imensamente esse caso. Mas a ideia de que o estresse causa a síndrome do intestino irritável foi o clique inicial. A pessoa estava normal, teve um estresse e desenvolveu a síndrome do intestino irritável. Essa ideia ela já caiu por terra já faz um tempo. Hoje em dia a gente sabe que a síndrome do intestino irritável ela é mais multifatorial. Tem o papel do sistema nervoso, né? Tem o papel do estresse, tem o papel da microbiota, tem o papel da alimentação, tem o papel de deficiências nutricionais, tem até mesmo algumas mutações genéticas envolvidas. Então, acreditar que se trata e se cura a síndrome do intestino irritável apenas com medicamentos psicotrópicos, como muitas vezes são dados, né? Isso também não é verdade. E infelizmente acontece, né? Eu já recebi pacientes que foram tratados apenas com medicação, mas sem nenhuma outra orientação. E graças a Deus o paciente resolveu buscar um nutricionista, uma segunda opinião, porque realmente só tinha recebido o medicamento. Então, se o seu paciente falar, eu sei que o que causou isso foi o estresse, explica para ele que não foi, que foi uma conjunção desses fatores e que o estresse pode ter sido um agravante disso tudo, mas que outros fatores com certeza estavam presentes. Então, Nutri, fica aqui minhas dicas para você pegar o seu paciente aí com síndrome do intestino irritável. Começa por aí, né? Pensa nesses exames, pensa nesses outros fatores, vê se tudo foi realmente descartado, vê se os critérios de Roma realmente foram respeitados e aí conduz esse paciente para uma investigação adequada.